Então, nós estamos estudando a eterna sucessão dos mundos, como falou a dona Iris, né? E, como falou a Maísa, nós estamos estudando o que que acontece, o que que vai acontecer com a Terra quando a Terra morrer. Aí, qual Hum. é a pergunta mesmo, Maísa, por favor? O que acontece com o mundo que perde a virtude inicial? A Um mundo figura. que É isso. Um mundo que chega ao fim do seu ciclo e perde a sua virtude inicial torna-se um astro extinto. O mundo se apaga e seus elementos perdem a energia vital. Sem essa força matriz, os fenômenos da natureza deixam de ocorrer, pois falta o ponto de apoio necessário para a ação das forças que regem aquele planeta. O mundo passa a vagar pelo espaço sem vida. Contudo, a matéria não se perde. Ela se decompõe para servir de matéria-prima ou novos elementos na formação de outros corpos celestes. Isso. Certíssimo. É isso mesmo, dona Neuza? Ah, não, abre o microfone, né? Abre o microfone e fala. Isso, vai com calma que vai. Aí, Pronto. abriu. Viu? Conseguiu. Então, é verdade, viu? É isso aí que ela falou mesmo. Que ela vai se desintegrar, né? Mas ela não se perde totalmente, porque ela vai, como foi falado, né? Ela vai, assim, permitir que vai para formar outros sóis, né? Ela não se perde, né? Isso, É uma transformação que ela vai formar outras coisas, outras isso, matérias, né? Transformação. isso. Então, todas as substâncias que estão na Terra, elas vão se dissolvendo e vão Isso, para outros planetas, outros sóis, outros mundos, isso. né? Muito bem. É isso mesmo, Bá? Tá certo ou não? Certíssimo, porque eu botei, na minha simplicidade, né? Eu botei nada se perde, tudo se transforma. E como o período da vida é como o período da vida humana, faz parte do ciclo da vida. Quer dizer, a matéria não acaba e sim transforma. Eu só não botei o Isso, desintegra, entendeu? Perfeito. É isso aí aí. tá. Perfeito, é perfeito, né? Então, claro que eu tenho que perguntar para a Silvia, senão a Silvia fica triste comigo. Fala, poxa, você perguntou para todo mundo, deixou todo mundo falar, até a Neuzinha É, todo mundo está falou, chorando. Dona Iris falou, e você não deixou eu falar? Ninguém liga para mim. É, ninguém liga para mim, né, né, Neuza? A Márcia também tem É, que falar. bem, todo mundo respondeu, mas respondeu bem, a Bá, tá tudo certo. Eu só vou Aí já foi mais. acrescentar, então, a minha, tá? Tá, Então, a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo não podem produzir-se porque a alavanca da sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. E com isso eles vão transformar, como já foi falado aí, né? Então, vai ser a transformação. A Bá resumiu bem que nada como é nada que se é? perde, nada se Nada perde. se perde, tudo Isso, se transforma. É, Já é um chavão aí, né? é, Inclusive a criação de novos mundos, novos sóis, novos planetas. Então, tudo há uma isso. transformação. Perfeito, perfeito, Essa turma está afiada. perfeito. Eu, Maísa, qual que é a próxima? Oh, mas agora não vai com o outro, não? Não vou, você é a coordenadora hoje. a Márcia não vai falar, não? Ih, A Márcia Ah, Nabu? Márcia, Travou? se Vai foi, falar, não, Márcia? você respondeu, foi isso aí, Márcia?
E tá ruim o som de novo. Ela tem que fechar também a imagem, né? Corta o áudio. Ô, Corta o ô, áudio. Márcia, tenta fechar o vídeo para ver se melhora o áudio. É. Então, né? Aqui eu coloquei, né, sobre Isso aí ficou bom. o mundo perde sua virtude, ele se extingue, mas não se acaba, porque todos os seus elementos materiais, fluídicos, vai sendo levado para o espaço, onde ele vai se reunir com outras informações e outros mundos, né? Sempre Isso, sucessivamente, sem parar. Nunca vai ter um ponto final. isso, perfeito. Muito bem. Então, Maísa, já que todo mundo falou, qual é a próxima? Ela é meio. A minha ficou muito complementando essa que a gente acabou de responder. A Uhum, próxima é É, o que acontece com a matéria de um mundo que deixa de existir. E a é, gente já falou um pouquinho lá. Quando o mundo chega ao fim de sua existência, seus elementos perdem a virtude vital e o foco de atividade se extingue. A matéria desse mundo não desaparece no nada. Ela se decompõe e retorna ao estado de fluido cósmico universal, ficando disponível no espaço para servir de matéria-prima para a criação de novos corpos celestes. Então, ela isso, meio que complementa a anterior. isso. Que na anterior só fala que vai transformar, isso. Isso. né? E nessa ela Poder. já fala qual a destinação, vamos dizer assim. Isso. Então, já que o Santos chegou, vamos pôr o Santos. Como é que é aquela música de roda que fala, né, entra na roda, não sei o que, como é que é? Entra na roda aí, entra na roda aí, Sandro. O que você respondeu nessa? Essa é a sétima, né? É a É a sétima. sétima. Isso. A matéria de um mundo que deixa de existir não se perde. Ela se desagrega e retorna ao éter ou ao fluido cósmico universal. A massa comum do universo, onde será reutilizado na formação de novos corpos celestes, outros mundos, outros sóis, outras estruturas cósmicas. Certinho. É, então, você vai vendo que cada um vai respondendo de acordo com o que leu lá, que estudou, cada um vai respondendo de um jeitinho que fala a mesma coisa, né? É, Né? Com Exato. palavras um pouco diferentes e tudo, certo. e que a Maria das Graças já entendeu. Ô, Não, Sandra, não a Dona Maria das Graças hoje é o primeiro dia dela. Dá uma boa noite para ela. Boa noite, Seja Sra. Maria. bem-vinda, Maria das Seja Graças. bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa Então tá noite. bom. Vamos ver quem que poderia falar. Oba, você respondeu isso também? Eu respondi assim: não é uma aniquilação, mas uma metamorfose que fornecem os elementos necessários para a criação. Eles têm um ciclo: nascem, vivem e morrem. A morte não será um acontecimento inútil, nem para a Terra, nem para as suas irmãs. Nada é inútil, faz parte da vida. Foi o que eu consegui captar dentro de todos os procedimentos que eu procurei. Bom, tá ótimo. Tá muito bom. Silvia, você quer falar, Silvia? Então, eu coloquei assim: o mundo extinto passará a ter vida novamente. Por quê? Os elementos vão voltar a essa massa comum do éter para se assimilar a outros corpos ou para regenerar os sóis. Assim, essa morte não será um acontecimento inútil nem na Terra, nem
para suas irmãs, na terra ou no mundo, né? Ela renovará em outras regiões criações de natureza diferente, e lá renascerá, aí fala um canteiro, né? Está bem de Isso, acordo com o texto. Outro canteiro de flores mais brilhantes e perfumados. Então, ela vai se transformar em outra vida, vamos dizer assim. isso. É só complementando a primeira mesmo, né? A sexta. Ô, Silvio, se você me permite fazer uma colocação, eu vou associar. Eu lembro que uma vez a gente estava estudando e vocês associaram. é, Se eu estiver falando besteira, você me, me, me fala. Eu lembro Corrige. que a Fátima falou com a questão da reencarnação. Hum, Então eu pergunto assim: quando a gente morrer, o nosso corpo vai para debaixo da terra. vai, sim. Aí o nosso corpo vai se desintegrar, Isso, vai sumir, né? As Sim. substâncias vão sumir. Mas eu, como espírito, continuo vivo. Uhum. E um dia eu nasço numa outra família com um novo corpo. isso. Certo. Não é isso? Sim, Uhum. Mas não é o meu corpo. Então, no caso não, aqui, a gente está falando da Terra, como um Sim, planeta, como um mundo, né? A Uhum. Terra como um mundo. Então, a Terra como Terra, ela não vive de novo. Ela se desintegra, a sua substância se desintegra e dá vida ou vai fazer parte de outros sóis, de outras outras estrelas, outros mundos. Mas ela Vai não ser, vive de novo. E como você leu ali, entendi. provavelmente você escreveu isso. Então, Uhum. a Terra não vive de novo. A substância isso. que compõe a Terra é que vai compor outros mundos, outros planetas, outras galáxias, entendeu? Vai Ela ser, volta para o éter, ela volta para o cosmos. Uhum. Certo. ela vai ser reaproveitada, E, né? Transformada, Ela né? se aí, divide e é reaproveitada. as As substâncias dela, substâncias, é as isso. Isso, substâncias, os elementos que a Terra possui serão reaproveitados. Então, assim, tudo isso. que você falou está certinho. Só essa colocação que você colocou assim, que a Terra vive de novo. Não, ela não vive de novo. Mas os elementos, né, Os que elementos, a tá? compõem vão formar outros mundos. Certo. Isso. Depois Uhum. você vê direitinho aí, que você deve ter escrito aí, então só lembrando, porque se a gente passa isso para a pessoa, às vezes pode ficar na cabeça da pessoa que a Terra vai viver, né? Vai morrer e vai viver. A Os gente não. elementos é que sim, né? Hein? Os elementos, a substância, sim. Isso. A terra em si, não. A Terra em si não. Então, eu sendo a Terra, o meu corpo vai compor outros corpos. Mas eu, como espírito, eu vou viver num novo corpo. Entendi. Isso. Aham. É, porque o espírito não morre, né? A alma da gente não morre, né? A alma Uhum. da gente é eterna. Então, essa foi a sétima, né? É, Tá certo. ô, Neuzinha, Oi. você lê a número 8 pra gente? Leio. Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Onde que está aqui a coisa? pois do sete. É a mesma, né? Assim, espera um É, pouquinho, deixa eu ver. a número 8. Então, aqui a Silvia continuou aquele do canteiro de flores e tal. É a continuação, né? 51, então. Não é 51, não. Sim. É a pergunta número 8. Como entender. Bom, É aí, no item 50. a eternidade real
e efetiva do universo está assegurada desse modo, pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais afetado em suas gigantescas jurisdições. Lá onde vossos olhos admiram esplêndidas estrelas, continua? Mais um pouquinho. Tá. Sob a abóboda noturna, o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes. Há muito tempo, essa pergunta já foi feita, né? Esse pedacinho aqui, ó. Há muito tempo que o dedo da morte extinguiu tais esplendores. O vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu novas criações ainda desconhecidas. A mesma distância em que se encontram esses astros, por efeito do qual a luz nos enviam, leva milhares de anos para chegar até nós. Aquilo que já foi comentado, né, lá atrás. Isso. Né? Faz com que recebamos somente agora os raios enviados muito tempo antes da criação da Terra, e que, entretanto, os admiramos durante milhares de anos, depois de seu desaparecimento real. É isso? É isso aí. Então, para a Dona Maria das Graças entender, está falando que a luz do Sol, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a gente. Isso. E a luz de uma estrela leva milhões de anos, milhares de anos. Então, essa luz das estrelas que chega até a gente, a estrela já pode ter morrido e a gente ainda está vendo a luz dela. Isso. Então, é isso que a dona Neuzinha leu aí para a gente, falando. Então, que a gente vê as estrelas estão brilhando, mas Isso. como a luz dela leva muitos anos para chegar até a gente, então a gente pode estar vendo a luz e a estrela mesmo já ter morrido. Extinta, né? Interessante. Muito bem. Muito interessante. Agora vamos ver a dona Iris. Oi. A senhora respondeu essa, não? Essa eu respondi assim, né? Porque era como entender a seguinte afirmativa: a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Aí eu coloquei sim. A lei do progresso, a lei de causa e efeito, a lei da conservação e da reencarnação. Até ela me confundiu um pouco com uma 9, quando eu fui lá na 9. Aí acrescentei o que a Neuzinha leu. Então, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem isso atingir o imenso mecanismo dos vastos céus. E aí, quando eu fui responder a 9, eu achei que, no meu entendimento, a resposta era a mesma, só que a pergunta 8 podia ser diferente, entendeu? Eu acho que eu me atrapalhei aí. O que eu vou lembrar a senhora é se manter no texto. Então, acho que a senhora trouxe alguns elementos aí que não está bem explícito no texto, mas não tem problema não, vamos continuando. Mas esse texto é legal. Essa pergunta aí, ela tem uma peculiaridade, né? Peculiar. Eu nem sei conseguir. Fala aí que eu não sei. Não.
é bem interessante. Tem uma coisa Essa da particular, né? Não, essa frase, essa palavra eternidade, né? Porque quando a gente fala que é eterno, a sensação que a gente tem, que ela fala que a eternidade real e efetiva do universo, e toda vez que a gente tem usa a palavra eterno, a gente acha, né, no geral, que parece que continua sempre a mesma coisa, né? Então e aí quando ele fala da questão da luz, que o que a gente enxerga talvez seja uma coisa que já aconteceu, aquela estrela nem mais existe, aquele planeta nem mais existe. E aí a gente vai ver que o universo está sempre em transformação. O que ele quer dizer que é eterno são as leis, né? O que não muda são as leis, mas tudo muda conforme as leis, que Eu permite a entendi mudança. assim. Se a lei permite É, mudança, ocorre mudança. Se não permite mudança, não tem mudança. Então, o universo, ele não é estático, ele é dinâmico, em função das leis, que permite essa mudança. As leis são eternas, mas o universo está sempre em constante mudança. eu entendi assim também. É, Aí, fala, dona Is, pode falar. não é isso, é isso. Porque eu achei que não responderia sem citar as leis, né? Que não é só o que continha no item 51, que eu achei que para melhor entender, eu deveria citar as leis, né? Que, na verdade, são as operações que dirigem as operações do tempo. Porque na 9, se eu não tiver também me enganado, fala sobre isso. Só que aí é a operação do tempo, as operações. Tá, é interessante a colocação do Sandro aí e da Iris também. Na verdade, é assim, a gente vai, eu, né, no carro, vocês vão falando, eu vou. Bom, e a Maísa, mas Concatenando. maquinando, né? Maquinando para a gente tentar tirar mais alguma coisa, né, Sandro? Isso. Meu Transformar, Deus. transformar. O Fala aí, meu, o Maísa. meu trabalha muito na sucessão e transformação dos mundos sóis, nascem, evoluem, morrem. Então, põe assim, que essa imortalidade não é uma imortalidade, é uma renovação constante. E essa renovação é o que eles falam, depende dessas leis constantes. Então, o que é constante, o que é eterno, são as leis, e essas leis vão determinando a sucessão e a transformação dos corpos. É, lembra que é uma pergunta, né? Uhum. Como se Então, deve entender? Então, como que a gente tem que entender, deve entender isso? ó, eu coloquei assim, essa afirmação significa que a imortalidade e a renovação constante do universo não dependem de intervenções sobrenaturais, mas depende dos processos naturais contínuos, que é a lei. O tempo atua como uma engrenagem que promove a sucessão e a transformação dos mundos. Sério. Não, tá bom. O que que você respondeu, Silvia? Tá tudo dentro de uma forma menor, mas é de acordo aí, né? Então, está garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo, porque os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais afetado em suas gigantescas jurisdição. São com as palavras mais do livro, mas a explicação foi dada pelo Sandro, pela Maísa, mais ou menos isso, né? Não sei se está faltando alguma coisa. É, é, deixa eu perguntar assim de uma forma diferente. Se Deus está sempre criando, né? Não é isso? Deus está sempre criando. Sim. Criando os mundos e tal, tal, tal.
criando. Então, um pensamento que poderia passar na cabeça da gente é o seguinte: se Deus cria, 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 vai chegar um momento que não vai ter mais espaço, né? É isso que várias vezes eu pensei também. Mas aí a gente fala em transformação também, Deu ou para seja, entender? então, mas a gente fala assim, que a lei é constante, a lei determina. Então a coisa nasce, tem o tempo dela, morre e se transforma. Não é que Isso. está só criando, Não, ela É, está, Deus ela cria sempre. sempre, mas mesmo ao mesmo tempo que está criando, tem coisas que vão se acabando e vão se transformando nessas novas coisas que Deus está criando. Entendi, não, entendi você perfeitamente, né? eu também entendi, O muito Santo, bem. a Iris também entendeu. Ó, Entendi. ô, Santo, mas eu vi que você esboçou ou falar alguma coisa Ah, aí. é uma dúvida. É o seguinte, é, vamos partir do princípio do fluido cósmico universal. Eu não sei se ele cria esse fluido cósmico universal, se ele já criou e aí isso é limitado, porque tem que partir desse princípio. O fluido cósmico universal foi criado, ele ficou limitado? Isso eu não sei. Mas se ele for limitado, o volume da criação dele continua sempre o mesmo. Deu para entender? É, mas aí a gente tem que voltar na pergunta. Ah, O que você está falando, se o fluido dele, o fluido cósmico universal que foi criado no princípio, se ele permanece constante, o volume de tudo que foi criado é o volume do fluido cósmico universal criado. Então, aí parte dessa lei que tudo se cria, tudo cresce, tudo destrói, morre. E aí você vai ver que esse ciclo permanece sempre uma constante. E aí o volume de tudo que ele cria é sempre uma mesma constante. A não ser se ele cria mais fluido quase universal. Aí isso, muda essa constante. isso. Isso é um ciclo. Entendi o que você falou e eu gostei muito, porque dá pano para manga. Boa? Mas aí a gente tem que voltar naquilo que a gente estudou. Qual é o tamanho do universo? Ah, não Infinito. A gente, a sabe. gente, a gente considera como É infinito, infinito. porque se a criação é infinita, É, então, a gente considera infinito porque a gente não sabe que se tem fim. Não tem fim, É, né? né? A gente sabe que Deus criou o universo e o universo para nós é desconhecido. É infinito porque é desconhecido. O fluido Uhum. cósmico, a mesma coisa, porque foi Deus que criou. E aí, Isso. como a gente está falando de matéria, como elemento material. Isso. E esse fluido cósmico ele preenche todo o universo. Se o universo é infinito, então, teoricamente, se é todo o universo, então esse fluido cósmico preenche todo o universo em toda a sua extensão. é, Uhum. Compreendo, mas olha só. Se ele é o princípio criativo, se ele é o princípio Não, criativo, ele não é o princípio criativo. tá. Mas vamos partir que tem vamos chamar o que for, o éter, o que seja que dá origem. Ele deve ser finito. verdade. Só que esse ciclo de nascer, evoluir e morrer é sempre o mesmo ciclo desse princípio. Então, ele expande e não expande, ele continua sempre o mesmo, entendeu? A gente que tem essa impressão que o universo está se expandindo, mas na verdade ele não está se expandindo, ele continua sempre É, verdade. constância, porque alguma coisa morreu lá atrás e que está gerando essa nova. É sempre o mesmo, Isso. é igual a água do radiador, é sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma, e vai, entendeu? Entendi. Vai só afundando em outras regiões, mas ela continua sempre o mesmo volume. É,
quando você fala de expandir e contrair, vamos dizer assim, né? Aí, se a gente pensar, porque a gente está falando de um universo, de um universo, mas o universo tem vários universos dentro dele. Então, os que expandem ou contraem são esses menores, mas o todo é o todo. Não tem expansão nem contração. Porque se tiver expansão, então ele não preenche todo o espaço. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Mas aí ele coloca uma variável aí que está nesse texto aí, que aí que é o problema desse texto, né? Que ele coloca o tempo. O tempo é uma Isso. variável. Mas a gente já sabe qual que é o tempo, a gente estudou. O Mas tempo, aí na Terra, a gente mede pelas horas, vamos dizer assim. Sim. Mas quando a gente trata de universo, formação dos mundos, é a sucessão dos acontecimentos. isso aí é. Então, quando ele fala de tempo aí, é essa sucessão, desde quando aquilo aglomerou inicialmente para começar a criar. Não, você tem razão, mas tá, é uma questão só de. Mas continua sendo a mesma coisa, são ciclos. Você tem Não, é assim, por exemplo, você usou a palavra, eu vou usar a palavra também. O fluido cósmico é também infinito, em quantidade. infinito ou finito? Não, infinito. O universo não é infinito? Infinito no sentido. Então, é. Esse infinito é uma questão muito da discussão, tá? Falta a palavra, né? Falta a palavra, É, né? é. Mas então vamos dizer assim: o fluido cósmico é eterno. Ele teve um começo e não terá fim. Perfeito. Isso aí a gente pode afirmar. Isso. Ele teve um começo e não terá fim. Então, o que faz lá que a gente estudou na criação primária, ou se quiser, na criação universal, vamos na criação universal que é melhor. Então, na criação universal, o que faz? Um conjunto de forças. A gente vai até estudar isso aí, mas a gente, sem um estudo mais profundo, a gente não sabe o que é. A gente sabe que isso se condensou, vamos dizer assim. E nessa condensação surgiram forças, centrífuga e centrípeta. Isso. Então, isso foram gerando os sóis, as estrelas e tal, e esses sóis e estrelas foram gerando os planetas, os mundos. Ok? Ok. Então, Cassi, oi, pode falar, Nilson. escuta, o tempo é a sucessão do que você falou? Dos acontecimentos. Dos acontecimentos. Então, pensando nessa primeira formação, esses sóis, esses mundos, eles estão em constante transformação. Os planetas, estrelas. E aí é o ciclo que você falou. Nasceu, desenvolveu e morreu. Mas ele continua fazendo parte desse fluido cósmico. Só que é o fluido cósmico sofrido de alterações. Difícil, Não, né? entendi. Não, entendi. O que eu quero que dizer sofre é o alteração. seguinte, imagina essa imaginação, porque eu preciso trazer do abstrato para o lúdico, tá? Para poder ser. Eu fico imaginando uma massinha. Você tem uma massinha, tá lá. Aí dentro dessa massinha eu faço um monte de coisinha. Eu faço bolinha aqui, bolinha aqui. E aí uma hora eu destruo essas bolinhas. E aí quando eu faço, eu junto ela na massinha original. Isso. Mas o volume da massinha continua sempre sendo o mesmo. Eu faço várias coisas, mas é sempre a mesma coisa. O volume em si é nesse perfeito. sentido, entendeu? O bolo da massa geral é aquele. É igual fazer bolinho de chuva.
Aquela É, massa grandona que você faz um monte de bolinho de chuva. Mas se você desfizer aquilo, volta a ser a massa que você tinha original. E assim é, vai. E esse ciclo. Agora, uma coisa que me gera assim, dentro do estudo assim, que eu fico assim, que também pode ser o quê? Esse fluido cósmico pode ser tá sempre sendo criado, que eu também não sei. Porque se não, ele. pelo que a gente estudou, ele foi criado e ele existe. E não tem Isso, fim. mas ele é renovado? Isso que eu não sei. É ampliado? Não, ampliado, claro que eu no texto, Não isso fala isso, né? não tá escrito desta forma, né? É. Mas porque foi Deus que criou, né? Então, é, ele é modificado, ele sempre sofre modificações, tanto para um lado quanto para o outro, ou seja, tanto para materialização quanto para desmaterialização. E aí, olha só que interessante. Pô, isso aí dá para dar vários debates, né? Se a criação de espírito é ilimitada, é sem fim, é uma constante, então a única coisa que ele continua, bom partir do princípio, criando é sempre espírito, tá? Vamos partir do princípio que o fluido cósmico universal seja uma massa só. E, o, e, o, e os espíritos sejam uma criação eterna. Ele está sempre criando espírito. Isso vai sempre ampliando. Aí fica aquela questão, mas será que o fluido para poder ter espaço para mais essa criação, para ter espaço Vai para esses acabar. novos espíritos? Entendeu? Será que ele Mas está sempre criando? isso aí que você falou foi a questão que eu falei. Se ele está sempre criando mundos, então um dia vai faltar espaço. Mas não vai faltar espaço porque o espaço é infinito, porque o universo é infinito. É, Né? porque. E a questão do espírito também é o seguinte: o espírito não vem do fluido cósmico universal. Não, tô falando. Não tô falando. São coisas diferentes, mas o espírito precisa de um lugar para poder vivenciar, para viver. Então, mas isso a gente já aprendeu também. Não, eu Mas aí sei, tem mas vários universos. não estou desfazendo isso aí que a gente aprendeu lá atrás. Estou dizendo o seguinte: os espíritos são criados e eles precisam de mundos. Então, vamos fazer uma adenda aí. O espírito como nós, né? O espírito nós. Porque a gente fica numa transição se é esse mundo material ou esse mundo espiritual. Essa outra dimensão. E aí tem outras dimensões, né? Não, sim, mas é, quando você tá usando o termo, a palavra espírito, você está falando espírito nós, conscientes, ou você está falando espírito, princípio inteligente? Porque tem os dois. É porque um vai desdobrando o outro, né? Né? Nós somos desdobramentos do princípio Do princípio inteligente, inteligente. que é Um, espírito. isso. Um vai Só que desdobrando o outro. esse espírito, que não somos nós, ele está sempre envolvido pelo fluido cósmico universal. Mas a gente também está envolvido sob o fluido cósmico universal. Sim, a gente também está. Mas só que um é a origem e Uma nós criação, somos outra criatura. subprodutos. Nós somos subproduto. Um é criador, outro é criatura. Entendi. Entendeu, Sandro? Não, entendi, porque vai dar. é, é, isso dá desdobramento. Acho que, acho que nós Dá. temos que começar. Tá bom. Ó, Então a gente, gente vai. eu vou pedir desculpa porque o Sandro me cutuca e eu fico Porque me isso leva cutuca sempre uma outra e porquê, né? Sempre leva um outro porquê. sempre leva um outro porquê. Mas eu acho que a criação é infinita, né? E o universo é infinito. Aí, quando a gente estuda lá que a gente não pode falar que Deus é infinito, porque a gente não sabe porque o infinito é o desconhecido. Então, nós ainda desconhecemos. Pode ser que um dia a gente até conheça, mas por enquanto a gente desconhece.
Então, na minha cabeça, aí é uma opinião pessoal, né? Deus está sempre criando, porque está sempre existindo essa transformação, está sempre criando espíritos como nós, que têm consciência da sua existência, que sabe que existe, né? Mas a gente é criado como espírito, mas a gente nunca vai morrer. O corpo morre, mas a gente, como alma, como espírito, a gente continua vivendo. Uhum. Isso. E aí a gente vem, encarna na Terra em vários corpos diferentes, em várias épocas da, da civilização, né, vamos dizer assim, né? Isso. E quando a gente progrediu muito, a gente muda de planeta, Isso. vai para um outro planeta. E quanto mais a gente vai desenvolvendo, menos material a gente vai tendo o corpo. Nosso corpo vai ficando cada vez menos material. Mais etéreo, né? Mais É, fluídico, né? aí vai chegar um dia que o nosso corpo vai se confundir com, vamos falar assim, com o corpo astral, né? com o perispírito. Então, eu Tá. tenho uma dúvida aqui. E o corpo celestial? O que você diz sobre isso? Que alguns espíritos falam, até o André Luiz fala sobre isso na série dele, Corpo Celestial. Ó, Que eu, que tá lá em cima, né? é, Eu é, também não consegui entender isso. o Sandro, eu não estudei a questão dos vários corpos. Eu acho que a impressão que eu tenho, né, isso não está no nosso estudo, que essa questão dos vários corpos são desdobramentos de uma mesma coisa. Igual, por exemplo, estudou aí a gente descobriu que a gente, tem o perispírito e tem o espírito. Não, entendi. Você me deu a resposta. Você me deu a resposta. É isso mesmo que eu também eu entendo. Pô, mas agora eu que fiquei na dúvida, agora não sei o que você falou. Não, que é um desdobramento da matéria. É, Isso, perfeito, perfeito. Aí sim. entendeu? É um desdobramento da matéria É que a gente não sempre consegue entender o que seja isso. essa matéria. E aí eu estou fascinado, eu não digo, mas assim, eu estou deslumbrado, né? Gostei muito desse nosso estudo, que me fez ver, confirmar aquilo que eu já tinha uma ideia, eu imaginava. Agora, com esse estudo, eu concluo que o fluido cósmico universal, que é tão sutil que a gente não sabe bem o que é que forma o perispírito do espírito. Então vai chegar uma hora que o espírito vai ser tão sutil que a gente consegue distinguir o espírito com esse invólucro que seria o fluido cósmico universal sutil, só quando Na a sua gente estiver. essência, na sua essência. Isso. Então, o, na minha cabeça, quando eu penso em perispírito, e aí eu começo esse desdobramento, eu acredito que corpo mental, corpo astral, corpo duplo etéreo, não sei o quê, é tudo, como você muito bem colocou, o desdobramento do entendimento da matéria que compõe o espírito. Faz Quer sentido. dizer, que reveste, compõe não, que reveste o espírito. Fecha o espírito. E à medida que a gente vai estudando isso, a gente vai chegando cada vez mais próximo do que é, de fato, o fluido cósmico Fluido universal. cósmico. Ok. Então, volto a dizer, isso não está claro desse jeito, é que você estuda o fluido cósmico, e aqui, como é a gênese, quer dizer, o princípio, estou vendo que aquilo que eu tinha ideia antes, sem ter esmiuçado essa parte da gênese, agora eu estou confirmando que pode ser isso. Eu não estou dizendo que pode ser dessa forma. Eu sempre gosto de colocar assim,
do jeito que eu entendi assim. Pode ser isso. No meu entendimento, é isso. Mas pode não ser. Então a gente tem que estar aberto, como o Sandro está falando, aberto para a gente ver outras coisas, entender de outra forma, ver outras opiniões, para a gente ir crescendo. Maria das Graças, eu sei que você entendeu tudo. Por isso eu nem vou pedir para você explicar. Mas, mas o que eu gostaria que você entendesse é assim: tem muitas vezes que essa discussão fica, como você viu agora, entre eu e Sandro, às vezes entre eu e a Maísa, às vezes entre eu e a Silvia, e tem outros que não estão participando hoje, que se Deus quiser, retornarão. Então, mas que é, no meu entendimento, eu fiquei preenchido, vamos dizer assim, de satisfação com essa discussão que eu tive com o Sandro. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preenchido de ver a sua resposta sobre a desagregação do planeta e a volta dele ao todo universal. Com a resposta da Neuzinha, com a resposta da Maísa. Então, essas respostas me preenchem, porque eu vejo que todos nós estamos caminhando. A gente não Isso, precisa responder igual, isso. basta que a gente responda parecido. Porque hoje nós estamos estudando, a gente entende de um jeito, mas na continuidade do nosso estudo, nós vamos entender a mesma coisa de um outro jeito. E quando o jeito que a gente entendeu, vamos dizer assim, o princípio do entendimento estava certo, a gente vê que a gente entendeu naquele nível de conhecimento que a gente tinha. Mas a gente aumentou o nosso conhecimento, a gente explica a mesma coisa de uma outra forma. Deu para entender? Sim. Albocacis, Oi. deixa eu só perguntar, ver se eu estou correta ou se não tem nada a ver. O fluido cósmico universal é a matéria-prima, né? Geradora, gera aí tudo, Toda a tá? matéria, tudo que é matéria. Toda a matéria. É isso mesmo. É isso E mesmo. ela é responsável por tudo, todos os seres, todos os astros celestes e as várias transformações. Aqui, vamos para lá. O fluido cósmico universal Ah, é o princípio, vamos dizer assim, né, para tudo aquilo que a gente chama de matéria. tá, Para ser mais claro, é assim: tudo que não é espírito e tudo que não é Deus é matéria. tá. Então, esse é o princípio, é a matéria-prima para. Isso, você falou melhor do que eu. É a matéria-prima. O fluido cósmico universal é a matéria-prima ou o elemento primitivo que Tá. dá origem a tudo aquilo que a gente chama de matéria. Se quiser ficar mais claro, a tudo que não é espírito. Existe. É espírito? Não. Então é matéria. E se é matéria, é variação do fluido cósmico universal. Uhum. Então, é geradora do que é matéria. Ela é um elemento que permite a criação. Por quê? Para haver a criação, precisa da atuação do espírito. Uhum. É, É um elemento. Tá. Então, os espíritos são uma das forças da natureza. Uhum. Os espíritos Certo. são uma das forças da natureza. As outras nós já estamos entendendo aqui, Tá. né? Gravidade, Uhum. eletricidade, estamos estudando. Mas o Uhum. espírito tem que atuar neles. Se o espírito não atuar, não há criação. Não há criação. Certo. Princípio inteligente. Ok. Não, mais uma informação para nossa amiga que está chegando aqui Ah, também, né?
para ela entender um pouco mais sobre esse fluido. Então, eu falo, tem que falar, né, da boas-vindas a Maria das Graças mesmo, e pedir para ela ter paciência com a gente, pela nossa ignorância, por a gente, às vezes, não conseguir transformar em palavras mais simples, de forma que ela compreenda, mas a gente tem fé que ela vai ficar com a gente, vai continuar estudando e vai pegar. Quem Ok. tem que ter paciência é vocês comigo, porque é difícil até entender tudo, né? Vai ficar muito difícil. Mas eu tenho força de vontade para aprender, entendeu? E você vai aprender, porque agora tá, o Santo falou assim, está numa coisa muito abstrata, quer dizer, mais na imaginação, mais no pensamento, do que numa coisa que a gente pode sentir mesmo com os nossos sentidos. Mas, mais para frente, a gente vai conseguir entrar nisso, que a gente vai mais palpável, mais fácil da gente entender. Eu, Então, eu utilizo uma. Eu sempre gosto de trazer para. Eu utilizo muito o Lego. Ah, É, o Lego, você tem aqueles quadradinhos, né, para fazer aquelas montagens. E eu sempre imagino o seguinte: tá dentro de uma bolsa, de um saco, aqueles monte de Lego. Se eu não for lá e pegar e montar, não sai nada. Então, o Lego é o fluido cósmico universal. E o espírito sou eu que tenho que ir lá montar. isso E, a- aí. e, as, e as graduações das montagens vai de acordo com a minha evolução. Então, eu, como sou um espírito imperfeito, eu recebo um Lego com 500 pecinhas. Um espírito um pouco melhor do que eu já recebe 1.000. O outro mais evoluído recebe. E aí ele vai criando coisas mais sofisticadas, maiores do que o Sandro aqui da sua pequenez. Ó, e eu vou dar uma dica. Aquela pergunta que eu falei que é muito difícil, A primeira. é, essa fala do Sandro aí tem tudo a ver com essa pergunta. A gente Então eu precisa. respondi, eu acho que O, estou errado de novo. o, Não. o Sandro, o Sandro, eu não sei se foi por querer ou sem querer, o Sandro fez uma síntese que dá base para a gente entender aquela pergunta que a gente Primeira vai. pergunta. Aquela primeira pergunta. Te apertei agora, hein, Sandro? então, Eu não sei não, tá, gente? Eu não sei a resposta, tá? Deixa bem claro. Foi Olha, sem, eu o comprei. Santos foi sem Não, querer, foi mas sem querer, não querendo. a gente precisa, Ai, a Sandro, gente fala mais. precisa entender essa explicação sua no tempo, num olhar mais maior, mais macro, né? Para a gente entender a pergunta. Ai, Jesus Inclusive, amado. eu já tive estudando de novo a pergunta, já encontrei mais material para a gente poder. Eu falei assim, ó, na verdade, ao invés de eu estar estudando um tema, eu estou estudando um assunto. É diferente Essa estudar um lei tema e aí, um assunto. Então, o assunto é mais complexo. Eu já sei a resposta, mas eu tenho que ter os argumentos dentro da bibliografia, dentro da doutrina, dos livros espíritas, para poder falar isso é isso, por isso. Entendi. então, eu E tinha uma ideia, essa fala, Silvia. não, eu tinha uma ideia da primeira questão. Diante disso, já mudei de ideia. Aí é outra, porque é uma Eu outra também. lei. Agora pronto, embananou tudo. Ai, ai. Já mudei Aí tudo também. já Já me perdi desconstruí toda. a lei lá. O que que eu tinha Bom, na minha cabeça. então a pergunta 8, Quem é a, o per- culpado é o Sandro. a, per- a, Já per- foi. a pergunta 8 é assim: como entender a seguinte afirmativa? A eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Eu respondi assim: pode-se entender,
pela eterna sucessão dos mundos e dos sóis, que nunca será atingida, ou seja, essa sucessão nunca será atingida, quer dizer, nunca será limitada, sempre será ilimitada. Isso, nunca será afetada, né? Nos É, seus. Só na sua raiz, no céu. isso. E aí, a pergunta que eu acho que foi a Silvia que falou, fez. A gente precisa entender leis que dirigem as operações do tempo. Assim, a lei da eternidade real, né? E da imortalidade, né? Da alma que nunca morre, nada, né? Foi o que eu respondi, a 51. Vocês tinham entendido Não, não, isso? perdão, a nona, 51, a nona. Tô ficando doida. As operações do tempo. Que às vezes Que vai é a ser número eterno. 9. A número 9 é essa. É, Com o seu atual conhecimento adquirido com os nossos estudos, você consegue dizer ou ter uma ideia de quais são as leis que dirigem as operações do tempo? eu coloquei esse, que são a lei da eternidade e da imortalidade. Porque nada morre, tudo se transforma. E a imortalidade, ela morre, mas não, ela não morre, ela se transforma também. Ela vai para o todos, né? E lá se agrega com outros, se formam outros sóis, outros, né? Outros planetas, outras nebulosas e assim sucessivamente. E nós, como encarnados, quando morremos, também voltamos, né, para o plano espiritual, e lá vamos de novo, e vamos reencarnando em outro, podemos ser no mesmo planeta, como em outro, com outro envoltório, né, que a gente conhece esse, mas tem outros, né, que cada planeta tem os seus, né, É, a sua composição específica, né? Nem tudo lá vai ser igual aqui. Que lá tem água, se lá tem ar, né? É, pode ser tudo completamente diferente, que a gente nem imagina. bom, então a Márcia já deu a dela aí. Agora vamos ver. Uhum. Maísa, você que está aí quietinha, eu vi que você ficou pensativa, assim, olhando. Ó, como a gente estava falando, que o tempo trata é a sucessão dos acontecimentos, então o que que acontece? Essas leis são as que provocam todas essas mudanças. É aquela lei que gerou para pegar e tudo se aglomerar e dar origem a um mundo. Esse mundo vai atingir todas as suas evoluções. Daqui a pouco ele se acaba, se desintegra para pegar e daqui a pouco ele dá origem a outras coisas, a outros mundos, outras estrelas. Então, o que eu acho é que são essas leis que estão provocando todas essas mudanças. Sim, mas quais são? Qu- É, E a qual, gente vai para a gravidade, vai para a eletricidade, vai para aquela que junta, que separa, agrega. Eu estou entendendo nesse sentido. a pergunta, lembrando do santo de uma reunião que a gente fez, fazendo uma pergunta direta. A pergunta aqui seria a seguinte: quais são as leis, no seu entendimento, quais são as leis que dirigem as operações do tempo? Então, eu acho que vai para aquelas que a gente fala. Peraí, onde que a gente viu lá? Ah, aquela parte mais química. Sinceramente, essa daí eu fiquei meio perdida para dar uma resposta direta. Eu pensei nessa parte de provocar.
A gente falou em fenômenos térmicos, químicos, atração, a gravidade. Então, a gente tocou tudo isso. Eu acho que isso, na minha cabeça, isso está englobando todas essas partes. Eu não sei se seria isso, ou a gente iria para uma lei mais básica que provoca todas essas outras. A ideia está ótima. Vou deixar o pessoal responder para a gente discutir. A Iris, respondeu essa, Iris? Então, essa aqui que eu falei, é que eu achei também que cabia a lei que eu não achei clara no item 51, mas eu pus assim, ó, que essas leis seriam a lei do progresso, porque ela sempre tem um tempo que não para e caminhamos para frente, errando, crescendo, enfim, evoluindo. A causas e efeitos também. O tempo dá oportunidade de colhermos o que plantamos. Quer dizer, a gente também vai aprendendo, se a gente plantar ações positivas de amor e outras coisas boas, ou causas negativas. Aí eu coloquei que, nesse caso, o tempo dá oportunidade para a causa virar efeito. Aí, então, a gente tem aquela velha reflexão de colhemos o que plantamos. Aí, a outra lei, a da conservação, onde nada se perde no tempo, tudo se transforma. O tempo nos permite vivenciar experiências e tudo fica gravado. Novos aprendizados, novas experiências apenas somam, no que já fomos, já a gente tem as velhas experiências, então, naquele tempo que são sucessão, né, de aprendizados novos, que se juntam ao que a gente já sabe, que isso nos dá a oportunidade da evolução. Porque tudo isso que a gente aprende, a gente tem sempre que estar voltando, é o meu pensamento que eu estou pondo agora, que tem que servir tudo para a nossa melhora, para a nossa evolução. A gente aprende nos estudos e vai fazendo um parâmetro com a nossa própria vivência. Aí eu pus também a outra lei, que essa é a prova de grande amor de Deus, que é a reencarnação, que é uma prova de amor de Deus sem tamanho, porque o tempo nos é dado para que possamos viver novas oportunidades de reparar erros passados. O tempo sempre volta, quantas vezes for necessário, nos dando a oportunidade de vivermos outras experiências, aprendendo e reparando erros do passado, tudo contribuindo para a nossa evolução espiritual e melhora como pessoa. Quem sou eu para dizer que não é isso, né? Não posso falar que não é isso. Eu posso falar que eu respondi de forma diferente, né? Mas vamos ver. E a Silvia? Silvia, você colocou aí? Olha, você sabe que é mais ou menos como a Iris, eu estava nessa linha de pensamento, né? Mas também concordo com a Marisa, que falou sobre a lei de. Então, mas eu coloquei, né, como o tempo não é uma dimensão absoluta, mas uma medida relativa à sucessão das coisas transitórias, que é a definição. Aí o tempo é regido por uma lei do progresso, tá? Do desenvolvimento, tanto moral e intelectual, e a lei de causa e efeito, que rege a reencarnação. Estão ligados à eternidade e ao infinito. Então, eu achei como essas leis. Mas pensando do outro lado, eu acredito que não seja a atração mais, como já foi citado pela Marisa, né? De a lei de gravitação, que chama, de eletricidade, porque os corpos aí se atraem, né? Mas então eu fiquei realmente em dúvida quanto a isso. Então, mas eu anotei como sendo mais ou menos parecido com o que a Iris falou. Tá.
E o Sandro? Pô, eu vou Hein? ô, Cassis, olha só, isso aí é meio complicado porque a gente está falando de matéria, né? E aí, é, uma coisa que eu colocaria são só duas leis, assim, atração e repulsão. Porque com a atração eu construo e com a repulsão eu desconstruo, ou modifico. Porque eu fui no Lego. Eu Ah, encaixo e desencaixo, encaixo e desencaixo. É porque a bom, pergunta é como, com o seu atual conhecimento adquirido em nosso isso, estudo, então, deu isso é, daqui. existem questões que eu vejo assim, que são questões mais complicadas, que precisa, às vezes, recorrer a uma fonte Uhum. maior, né? E, e até refletir melhor sobre a essência mesmo da questão. Então, eu coloco para que cada um coloque à vontade, para que eu também tenha oportunidade de colocar Verdade. a minha opinião, meu pensamento. Tá. Então, porque assim, se tem uma coisa que está lá batendo martelo, né? Mas se para bater o martelo, entre aspas, eu tenho que consultar mais coisas, ter que ter algum outro conhecimento, aí eu não posso exigir de vocês. É Uhum. Né? verdade. Então, por exemplo, imagina, bem se eu pedisse para a dona Maria da Graça agora respondesse essa pergunta. Não era uma crueldade? Sim, Ela não pegou o livro, ela não estudou. Não, é não tem dona. como, né, dona Maria? Ela Não pegou bonde tem. andando, né? E pulou e está firme. E está firme. Você vai Então, ver que a semana que vem ela está aqui de novo. Né? claro. Não vai pular do trem, não. Então, assim, se eu fosse me ater, como a Silvia falou, vocês falaram, perceberam isso também, me ater ao item 51, eu responderia assim. Eu responderia, né? São as forças diretrizes da natureza. Quais são, quais são as leis que dirigem as operações do tempo? A lei que dirige a operação do tempo. O tempo é a sucessão de coisas transitórias. Não é isso? Sim. Quem leu foi a Maísa, não foi? Uhum. Isso. Isso. É. Então, olha, então, quais são as leis que dirigem? Então, são muitas leis, não são? Então, São. É plural. Aí eu coloquei assim, são as forças diretrizes da natureza. Essas forças diretrizes da natureza são uma lei? São leis, não está escrito? Ela pega tudo, né? Você deu um tiro assim, pegou tudo. Muito. Você pegou tudo que. Você fala as leis da natureza, você pegou todas as leis, porque todas as leis estão na Todas natureza. as Isso. leis. Mas é isso que está no texto. Não, É, eu tô falando. Não, eu também respondi assim, mas eu falei, pô, mas eu Mas, usei então, natureza para pegar tudo. é isso, mas isso não satisfaz, né? É Falta. isso, mas não satisfaz. Por quê? São leis, né? E são leis. a gente tá acostumado a dizer falar assim, as leis de Deus. A gente está falando isso? E a gente tem falado também das forças diretrizes da natureza, mas a gente ainda não sabe quais são essas forças. É. É. Mas nós vamos saber. Um exemplo do Lego Do do Sandro. Sandro. ah, Com o é. exemplo do Lego do Sandro. Eu espero que não. Sandro, não me deixe esquecer, hein? Então, agora, se eu for sair da lei do item 51, fala que a lei universal é as geratrizes de todas as forças e movimentos, mantendo a unidade de harmonia na criação, apesar da infinita variedade de seus efeitos.
Então, o Santo falou que tem um Lego lá e que está aumentando as peças do Lego dele. Aí vamos imaginar que cada um de nós também tivesse um conjunto de peças. Então a gente começa a formar, fala assim, vamos juntar a minha com a sua, as minhas peças com a sua. Aí a peça minha do Sandro junta com a peça da Bar, com a da Neuza, de cada um de vocês. Então a gente faz uma grande coisa. Então nós somos forças da natureza. Nós somos o quê? Espíritos. E os espíritos são forças da natureza. Não é isso? Então, Isso. são os espíritos que controlam quem? A matéria, o fluido cósmico. São os espíritos que formam os mundos, os planetas, os sóis, de acordo com a sua Evolução. evolução. Então, o Santo falou que está evoluindo, que já está com 500 peças lá, o Lego dele. Então, já evoluiu. Antes só tinha 100, agora já está com 500. Então, Opa! aí soma as 500 dele, as 300 da Neuza, as 800 da Silvia, as 900. Já, deu para entender? E aí forma isso tudo. Nós, como espíritos, somos as forças da natureza. Porque nós já vimos que os espíritos são forças da natureza. Então, tá, a lei universal, a gente já sabe qual é a lei universal? De evolução, de progresso, lei A lei de do evolução. amor. E isso, a Silvia falou e o Santo falou, tem as duas reuniões. É a lei do amor, A lei do amor. ou a lei de amor. É. É essa que eu tinha colocado, mas aí eu falei assim, Isso. Mas a gente fala da lei de amor, é isso, mas a gente precisa entender por que é isso e como é isso. E eu espero que no final, por isso que eu falei que eu não estou mais estudando tema, mas já estamos estudando assunto, porque está pegando, para a gente entender esmiuçado. Deu para entender, gente? Geral. Então a gente precisa. E aí, eu quero mostrar também, com esse estudo que a gente está acabando estudando o assunto, que a gente estudar a doutrina espírita somente com um livro, a gente não entende tudo. É complicado assim. É complicado. E a gente tem que estudar do jeito que a gente está falando, pegando todos os livros para a gente ter material para entender. Ok, gente? Deixa eu fazer só uma perguntinha, seu Abucacis. Sim. A pergunta 1 do bloco 4, que também é assim nesse nível, como eu tive umas faltas, já foi respondida também? Não, essa não. Tá. Então, essa ainda não foi respondida, e eu falando com vocês aqui, e, e depois eu vou tentar redigir a, a, a história do Lego do Sandro aí, para a gente poder colocar um exemplo, como é que você falou? Didático, né? Não, lúdico, né? Lúdico, é lúdico. Lúdico. Eu acho que vai caber, caber aqui. Para a gente explicar. Né? No final, terminar com isso para ver se a gente consegue explicar. Então, eu estou tentando montar todo o material para distribuir para vocês estudarem, para a gente fechar com essa pergunta. Tá bom. Eu tenho uma atividade com meus alunos que eu uso Legos, né? E eu vou avançando. Então, eles recebem uma quantidade de Lego para fazer uma determinada tarefa. Mas a partir do momento que eu vou avançando com conhecimento, eu vou dando mais Legos.
Então, com conhecimento maior, eles conseguem fazer, recebendo mais Lego, eles conseguem fazer outras coisas que talvez com baixo conhecimento eles não conseguiriam fazer nada, aquela quantidade imensa de Lego. Então, Isso. a partir do momento que você vai crescendo, você vai utilizando melhor essa maior quantidade de Legos do que você usaria se você tivesse baixo conhecimento. É, então, eu estou montando mesmo o material com toda a coisa, aonde que está as fontes, para a gente poder fazer. E talvez, antes de a gente terminar, não dê para montar tudo que eu gostaria de fazer, para fazer uma coisa bonita, como diz o outro, né? Mas se eu não terminar, um dia eu vou terminar. E aí eu trago para a gente, eu passo para vocês, né, para vocês lerem e a gente discutir, ok? Ok. Então, Ok. 9, Hein? essa questão 9 fica a lei do amor, seu Abucasis. Não precisa as outras que eu coloquei, por exemplo, É porque, resposta da 9. não, você pode, mas só que o que acontece é o seguinte: a lei de reprodução, a lei de evolução, a reencarnação, a lei da reencarnação, né? A lei de destruição, a lei de, adora, Progresso. de adoração, a lei de progresso, a lei de sociedade, todas essas leis, chamadas leis naturais, elas derivam de uma única lei. Entendi. E essa Tá. lei, que é a lei natural, está lá no Lei livro dos Espíritos. Está Mas no livro essa dos resposta da Espíritos. 9 ou da primeira? Nós estamos falando Da nona. da Da primeira, 9. nós estamos falando da primeira de todas as outras. Oh, Ai, meu Deus do caramba, a céu. nona, ela está perguntando da nona. Da 9. Isso, então, a da nona, que, que é a mesma, é a lei natural, que está na terceira parte, Cap- na terceira, Capítulo 1. na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Capítulo 1, da lei divina ou natural. Então, vai da questão 614 até a questão até a questão 648. Tá bom. Então, Obrigada. então, todas essas outras leis que a gente falou aí, elas são derivações da lei natural. Tá. E aí, nessa questão 648 que eu falei para vocês, vou pegar aqui para ler, 48, tá. Allan Kardec pergunta assim, ó, o que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Aí, vou sintetizar para não ler tudo, tá, gente? Então, os espíritos dizem para ele que a lei de justiça, amor e caridade engloba todas as outras. Ah, tá. Então, a lei de Deus é uma só. E a gente vê a lei de Deus, que é única, quando a gente olha para ela, a gente vê justiça. Quando a gente olha para ela, a gente vê amor. E quando a gente olha para ela, a gente vê caridade. Certo. Então, a gente vê, quando fala das três, não tem as três revelações? Moisés trouxe a justiça, Uhum. né? Jesus trouxe a vivência da lei do amor. Uhum. Isso.
E o Espiritismo veio revelar a lei de caridade. Porque justiça e amor, sem ação, não funciona. Tem que ter a caridade. Caridade sem justiça, sem amor, também não funciona. Então, isso é uma coisa só. E aí, para a gente entender melhor que é uma coisa só, a gente tem que ir nessa nessa primeira lei natural, que é da questão 614 a 648, que a gente vai ver que tudo se engloba dentro da lei natural. Que ele fala assim, que se deve entender por lei natural. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. Sim, sim. A Isso lei é a minha... natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando ele dela se afasta. E essa lei natural, que fala que o que a gente deve fazer é amar a todos indistintamente. Uhum. Então, você tinha sugerido a 188, eu tinha a minha resposta para a primeira foi baseada naquela, que era amar uns aos outros, né? Aham. A minha resposta da primeira questão seria essa, Uhum. no início, né? Uhum. Inicialmente. Então, eu estou reunindo toda a bibliografia necessária para a gente entender isso que a gente está discutindo, colocar para dar para vocês lerem e, com calma, estudarem, tentarem compreender, que eu vou dizer assim, que será um resumo de tudo isso que a gente está estudando, só que em forma picada. E como tem bibliografia, literatura, que não está inclusa nesse estudo que a gente está fazendo, para que vocês possam entender com, com razão, com solidez, então, dando toda a bibliografia, vocês vão, na hora que vocês lerem, vocês falam, é isso mesmo, é isso. Vocês vão lendo, vocês vão ver que aí é tudo isso que a gente está estudando. Tá bom? Deu para entender? Deu. Então, eu não captei. Então, qual seria a 9 mesmo? Que lei é a lei não, natural? a 9 eu ainda não acabei, não. Bom. Vou lá na 9. Então, Essa é a primeira, então. A primeira resposta, assim, são as forças diretrizes da natureza. Então, essa daí? Essa resposta está certa? Está certa, mas como o Sandro falou, viu, mas falta alguma coisa. Quais são as forças diretrizes da natureza? Aí, respondendo só com aquilo que a gente está estudando, é a lei universal. A lei universal é a geratriz de todas as forças e movimentos, mantendo a unidade de harmonia na criação, apesar da infinita variedade de seus efeitos. Então, teve um texto que nós estudamos que fala que no universo só existe um brasão: unidade e variedade. Unidade e variedade. É isso que está falando aqui. Na Gênese, define que essa lei universal, é como o princípio inteligente e permanente que mantém a unidade e a harmonia de todo o conjunto universal,
sendo a força que faz do universo um mecanismo único sobre o império da vontade divina. Ai, ai, ai. Quando a gente estudou a providência divina, lembra quando a gente estudou a providência divina? A Sim. gente falou para a gente entender como Deus está em todos os lugares. Então a gente imaginou que existiria um fluido que estaria em todo o universo e esse fluido seria um fluido inteligente. Lembram disso? Uhum. O princípio inteligente. Muito bem. Então seria isso. Por isso que eu tô pegando as coisas para poder. Isso aqui foi só um pedacinho, né? E também, com base em todos os textos da Gênese, a Gênese identifica essa lei suprema como a lei de unidade, ou grande lei de unidade. Embora o texto utilize frequentemente lei universal, lei primordial e geral, unidade é o conceito central que a define como origem comum de todos os fenômenos do universo. A lei universal. Isso. Só que quando a gente fala, mas qual é a lei universal? Hoje, se eu perguntar para vocês já sabem. Mas como que é essa lei? Como que ela é aplicada? É isso que eu quero mostrar para vocês. Uhum. Então, nós estamos no caminho. Falta pouco para a gente terminar essa coisa chata de estudar, cheia de material, para a gente passar para a coisa mais simples, mais fácil. E aí eu vou confessar para vocês que eu acabei deixando de estudar o tema para estudar o assunto. Uhum. Mas eu Mas valeu a pena, porque é, é, a gente não entendesse essa parte, também não ia entender o tema. Tem que Sim. entender o tema central. não, eu acho que vale a pena assim, para a gente ver que a gente encontra a resposta, mas a gente precisa saber explicar a resposta. Uhum. Então a gente fala assim: são as leis e diretrizes da natureza, é o que está escrito aqui. Mas a gente sabe explicar isso? Não. É a lei universal, mas qual é a lei universal? Não sei. Aqui está dizendo que é a lei universal. Isso, então, aqui está dizendo que é a lei universal. Mas aí, quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, a gente vê que a lei universal é a lei natural. Uhum. E essa lei natural é a lei qual? Amor, caridade e justiça. Justiça. E justiça. Isso é visão da lei. A lei é a questão 988A. Qual? 988A. Que eu dei para vocês, que fala que o amor, amai-vos uns aos outros. O amor é a lei de atração e a atração Não, é a lei de amor. 888. 888A. E aqui na lei universal que fala o que a lei determina. A lei determina que nós devemos nos amar. E como nós nos amamos? Fazendo o bem indistintamente a todos. Tá aqui, amar uns aos outros é toda Isso, a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O isso, amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A isso, atração é a lei de amor para a matéria orgânica. isso. É isso aí. Então, Era essa a resposta que eu coloquei inicialmente. isso, perfeito. Amar Mas, uns aos outros. isso. Depois ele falou que era lei do amor, aí eu fiquei.
quase tudo igual. Ai, que loucura! Então vai ser bom, porque eu vou passar isso tudo para vocês, e aí vocês vão ter a oportunidade de ler, estudar e concordar ou discordar, Claro. né? Uhum. Bem, então fomos até 9 hoje, hein? Acho que Conseguimos, acho que fechar aqui a nona, né? E agora, semana que vem, Agora a primeira. agora, A primeira do Lego. não, agora é a primeira do bloco Do 5. bloco 5. Isso. É a primeira, essa é muito fácil. Que característica tem a alma diante da criação dos mundos? Está no item 53. Aham. item 53. A sua imortalidade. Imortalidade do mundo, o sistema do mundo físico é sua base, alma imortal e viajante. Você respondeu essa, Sandra? E Sei não. Maísa? Não respondeu? Não, Maísa? porque eu parei na nona. Ah, então tá bom. Então vamos deixar as próximas. Esse bloco 5 tem 3 e o bloco 6 tem 4. Então vamos deixar essas 7 questões para a próxima reunião. A próxima reunião vai dar sim. Aí sim. Tá bom? Ok. Ó, Tá bom. e pior que eu vi aqui, por isso que é bom estudar, né? Eu vi aqui, eu vi que eu respondi errado, tá? Então, eu não respondi essa pergunta errada, eu vou ter que estudar de novo. Tá bom, gente? Tá bom. Tá Eu bom. agradeço a todos vocês, mais uma vez. Maria das Graças, Borges Martins, muito obrigado pela presença. Eu sei que você deve ter ficado escandalizada, porque esse pessoal tá tudo bêbado, né? E Não, esse pessoal tá, não, sim, eu gostei muito. e aí, mas continue. Continue, que a Neuza está aqui também como ouvinte, está continuando, mas você vê que hoje ela já falou, hoje ela já leu, né? Então, a gente vai continuando e vai chegar uma parte que vai ser ótima. Quando a gente chegar na parte do que é o espírito, né, do espírito inteligente, do perispírito, ó, vai ser muito bom. E aí vai tudo ficar mais fácil para a gente entender. Né, Tudo bem. Silvia? É isso mesmo, não se assuste não, que é assim mesmo. É um choque no primeiro momento, depois Só que você isso vai é se melhor. acostumando. O pessoal, na reunião passada, eu pedi para a Neuzinha fazer a prece final, a prece inicial, e no final ninguém falou nada e ela teve que fazer a prece final também. Mas a gente não pode sobrecarregar a Neuza com prece, não, porque senão os fluidos da Neuza vão tudo para a gente, ó. Então, como a Maísa fez a prece inicial hoje, eu vou pedir para a Maísa fazer a prece final, a prece de agradecimento a essa maravilha que nós tivemos hoje de estudo, tá bom? Pedir pela recuperação da, Fátima. da Fátima, né? E por aqueles que não estão vindo para acenderem uma luzinha para retornarem ao nosso estudo. Certo. Certo. Então, vamos parar um minutinho, depois de tanta discussão, de tanta elaboração das nossas questões, a gente conseguiu se comunicar, a gente conseguiu aprender um pouquinho mais. A gente tem que agradecer a Deus, agradecer aos espíritos que estiveram ao nosso lado, colaborando com a gente, ajudando a iluminar o caminho para a gente entender essas respostas. Temos que pedir para que tenhamos uma boa semana
que Deus olhe por todos aqueles que estão precisando, que dê conforto para aqueles que estão com dor, que estão com doenças, que estão passando por várias dificuldades. Só o conforto dele vai ajudar essas pessoas a passarem por todas essas provas. Obrigada por tudo, Deus, e vamos nos aprimorar para as próximas aulas. Assim seja. Assim seja. Muito bom. E assim seja. Assim seja. Assim seja. Um abraço, gente. Um abraço para todo mundo.